Fala galera do nono ano, que é o professor Éder. Então vamos iniciar nossa segunda aula da apostila de geografia, né? Então na aula anterior eu tinha falado para vocês sobre a questão do capitalismo e do socialismo, né? A gente abordou como foi essa questão da ordem bipolar, como ela nasceu, e eu tinha deixado algumas questões para vocês responderem da página 6. Então, dando continuidade ao texto, né, a gente parou de falar da questão do fim da Segunda Guerra Mundial, que saiu de lá alguns países que, de alguma forma, venceram o conflito, né? E principalmente se destacam entre esse grupo de países, né, os Estados Unidos e a União Soviética, né? Eu expliquei para vocês na aula passada as diferenças entre o capitalismo e o socialismo, né, de uma forma mais básica, porque eram os sistemas econômicos dessas duas grandes superpotências, né? Os Estados Unidos capitalistas e a União Soviética socialista, né? Então essa disputa entre os norte-americanos e os soviéticos, ela se deu cada vez mais após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então o mundo ele foi dividido entre esses dois blocos, né? Por isso que a gente chama essa ordem que vigorou do fim da Segunda Guerra Mundial até 1991 de ordem bipolar. Bi por causa dos dois polos. O polo norte-americano dos Estados Unidos e o polo soviético, né, da União Soviética. De um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo. Então, nesse período, os países, de alguma forma, foram obrigados a se alinhar com algum desses blocos, né? Então, países do leste europeu, né, Hungria, Polônia, né, Iugoslávia, se alinharam à União Soviética, assim como países de outros continentes também, né, a China, Cuba, e os países, né, latino-americanos, né, como Brasil, Argentina, os países da África, alguns deles, a Europa Ocidental, se alinhou aos Estados Unidos. Então, o mundo, ele viveu esse período que também é conhecido como Guerra Fria. Guerra Fria porque os Estados Unidos e a União Soviética tinham essa hegemonia no mundo, só que eles não entraram em um conflito direto entre eles. Existiram vários e vários conflitos no mundo nesse período, né, de 45 até 91. Só que nenhum deles coincidindo com a União Soviética e os Estados Unidos diretamente. Eles apoiavam ações militares aqui e ali, mas não entraram em conflito direto entre eles, porque eles sabiam que isso de alguma forma acabaria com o mundo, né? Então é por isso que é chamado de Guerra Fria. Então, durante essa Guerra Fria, aí na página 6, vocês podem grifar esse parágrafo aí. Durante a Guerra Fria, norte-americanos e soviéticos investiram na produção de armamentos sofisticados e mortíferos, com tanques, caças, mísseis, navios de guerra, muito mais avançados do que na própria Segunda Guerra Mundial. Também desenvolveram armas de destruição em massa, né, químicas, biológicas e nucleares, né? Então isso foi bem marcado, justa essa disputa militar entre os dois países, para um mostrar o poder para o outro, né? Apesar de não ter esse conflito direto entre eles. As armas nucleares apresentam capacidade de devastar toda a civilização e todos os seres vivos sobre a superfície terrestre. Então, como os Estados Unidos tinham essa capacidade nuclear e a União Soviética, não tinha por que eles usarem um contra o outro, porque eles iam acabar destruindo o mundo, né? E não era essa a intenção. A intenção era mostrar o poder de influência que cada um das potências tinha, né? Então, a ordem bipolar, né, ela se beneficiou muito com a indústria de armamentos. O comércio de armas tornou-se um negócio muito lucrativo durante o século XX. Então, as armas eram vendidas por diversos países alinhados com os Estados Unidos ou alinhados com a União Soviética. Eles usavam desse poder que eles tinham para ganhar dinheiro e para se fortalecer economicamente, né? Então, assim como os países entravam em conflitos, a União Soviética e os Estados Unidos iam vender armamento, né? E esse período ficou conhecido como corrida armamentista, né? Então, o Reino Unido, a França, a China, a Índia, Paquistão, Israel também entraram nesse processo de construir a sua indústria bélica, a sua indústria armamentista e financiar, né, e vender esses armamentos para outros países. Principalmente para conflitos na África, né, e alguns aqui no nosso continente, na América Latina, né? Então, outra faceta da disputa entre as superpotências foi a corrida aeroespacial. Então, eu falei primeiro da corrida armamentista, né, que foi esse fortalecimento da indústria de armas das superpotências, e também a corrida aeroespacial,
Porque como eles já tinham a influência no mundo todo, eles queriam mostrar o seu poder, né, fora do planeta Terra, né? Então essa é uma questão muito importante para a gente refletir também, até o avanço tecnológico que a gente tem hoje com internet, com comunicação via satélite. Isso começou lá na década de 50 com a corrida aeroespacial, que foi caracterizada pelo investimento na tecnologia em lançamento de satélites, ônibus espaciais, estações orbitais, né, no espaço. Né? Então, o desenvolvimento desses satélites causou uma revolução nas telecomunicações entre as várias regiões do mundo, além de possibilitar a produção de imagens de superfície terrestre que melhoraram o nosso conhecimento sobre a geografia do planeta. Então, apesar da corrida aeroespacial entre os Estados Unidos e a União Soviética ter sido principalmente um evento para mostrar o poder de cada um desses países, mas ela também ajudou a desenvolver essas tecnologias que a gente utiliza hoje. Né? Se eu estou conseguindo fazer uma aula com vocês aqui via internet, é porque tem um satélite orbitando o espaço que emite os sinais e consegue fazer essa comunicação entre o meu computador, o celular de vocês, o computador de vocês, e a gente consegue ter essa comunicação digital, né? Então, a gente precisa pensar o nosso avanço tecnológico atual também, olhar um pouco para trás nesse período da Guerra Fria, né, que destaca-se aí como corrida aeroespacial, né? Outro fenômeno importante para a gente entender também, na questão da Guerra Fria, foram as alianças militares, né? Então, como tinha uma possibilidade de ataque militar, tanto de um lado quanto do outro, os países se alinhavam com a União Soviética, com os Estados Unidos e criavam sua própria aliança militar. Porque caso, por exemplo, vamos supor que a Hungria, que era do lado do soviético, invadisse sei lá, o México, que era aliado dos Estados Unidos, o, os Estados Unidos ia proteger o México, porque o México fazia parte da OTAN, que era a Organização do Tratado Atlântico Norte, que foi liderado pelos Estados Unidos, né, seus parceiros capitalistas. Dei o exemplo do México e da Hungria, que é um exemplo aleatório, mas mais para vocês entenderem isso. Então, quem fazia parte da OTAN era aliado dos Estados Unidos, era parceiro dele, era como o Canadá, os países capitalistas da Europa, a Turquia, por aí vai. Em resposta à OTAN, foi criado também o Pacto de Varsóvia, que foi liderado por quem? Pela União Soviética, que tinha como parceiro os países socialistas da Europa. Então, essas alianças militares, como a gente observa aqui no mapa, eram alianças que fortaleciam tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, né, e seus membros. Então, esse período da ordem bipolar, ele é marcado justamente por essa demonstração de poder desses dois países no mundo, né? Por essa formação dessa corrida armamentista, pelas organizações militares, os blocos militares, aí, tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia, pela corrida aeroespacial. Então, tudo era disputa de poder, absolutamente tudo, para mostrar qual bloco seria mais poderoso, o mais importante no mundo nesse período. Então aqui tem a OTAN, né, os fundadores em 49, os países aceitos, né, como ela se expandiu durante o século XX, certo? Então, nono ano, o que eu vou deixar de tarefa hoje para vocês? Vocês vão responder a questão 4, lá na página 7. Vocês vão explicar com as palavras de vocês o que foi essa ordem bipolar na Guerra Fria, né? O que foi esse período. E vocês vão fazer também a questão 5. Que tipo de organizações eram o Pacto de Varsóvia e a OTAN? Eles vão explicar que eram essas organizações. Certo? É isso então, nono ano. Essas duas atividades eu vou deixar para vocês. Ok? Vocês respondam, mandem para mim lá no grupo. E encerraremos por aqui. Para na próxima aula falarmos um pouco dessa questão dos três mundos. Ok? É isso e até a próxima.